vamos continuar com a nossa leitura transcendental do Srimad Bhagavad Gita, como ele é, por Srila Prabhupada, onde estamos vendo o capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita, e hoje vamos ter o verso 12. Esse verso que mal chegava no templo, já aprendi esse verso, decorava esse verso, é famoso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos ler palavra por palavra e depois vamos repetir o verso. Não. Tu. Mas. Eva. De certo. Aham. Eu. Jatu. Em tempo algum. Não. Ação. Existe. Não. Tuan. Tu. Não. Ime. Todos esses. Jana Adipaha. Reis. Nunca. Cha. Também. Eva. De certo. Não. Bhavishyama. Existiremos. Sarve Vayam. Todos nós. Ataparam. No futuro. Então vamos repetir. Nadu evam jatunasam. Nadvam nime janadipa. Nachaiva nabhavishyama. Sarve vayam ataparam. Nadvam neme janadipa. Nachaiva nabhavishyama. Sarve vayam ataparam. Nadvevaham jatunasam. Nadvam neme janadipa. Nachaiva nabhavishyama. Sarve vayam ataparam. Nadvevaham jatunasam. Nadvam neme janadipa. Nachaiva nabhavishyama. Sarve vayam ataparam. Nadvevaham jatunasam. Nadvam neme janadipa. Nachaiva nabhavishyama. Sarve vayam ataparam. Nadvevaham jatunasam. Nadvam neme janadipa. Nachaiva nabhavishyama. Sarve vayam
Tatapara. Então vamos repetir a tradução. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis, e no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Então aqui Krishna está começando a deixar claro para a gente que nós não somos esses corpos, somos almas e somos eternamente indivíduos. E Ele é o Supremo. E todos nós somos iguais a Ele, eternos, porém, Ele é o Supremo. Mas assim como Ele é eterno e sempre existiu e existirá, graças a Deus nós também. Repetindo, nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Nos Vedas, no Katha Upanishad, bem como no Shvetashvatara Upanishad, afirma-se que a Suprema Personalidade de Deus é o mantenedor de inumeráveis entidades vivas, em termos de suas diferentes situações, segundo o trabalho individual e a reação ao trabalho. Através de suas porções plenárias, essa Suprema Personalidade de Deus vive no coração de toda entidade viva. Somente pessoas santas que, interna e externamente, podem ver o mesmo Senhor Supremo, conseguem de fato alcançar a paz eterna e perfeita. Nityo Nityanam Chetanas Chetanam Eko Bahunam Yavidadati Tamam Tadakmastam Jeyanu Pashyanti Diyas Tesham Shanti Shashvati Nate Netarisham. Katha Upanishad 2.2.13. A mesma verdade védica transmitida a Arjuna é dada a todas as pessoas no mundo que se fazem passar por muito eruditas, mas que de fato têm apenas um pobre fundo de conhecimento. O Senhor diz claramente que Ele próprio, Arjuna e todos os reis que estão reunidos no campo de batalha são eternamente seres individuais e que o Senhor é o mantenedor eterno das entidades vivas individuais, tanto em sua situação condicionada quanto na liberada. A Suprema Personalidade de Deus é a pessoa individual suprema e Arjuna é o eterno associado do Senhor e todos os reis ali reunidos são pessoas individuais eternas. Ninguém deve ficar pensando que eles não existiam como indivíduos no passado e que não continuarão pessoas eternas. A individualidade deles existia no passado e ela perdurará ininterrupta no futuro. Portanto, não há motivo para lamentar alguém. Nessa passagem do Senhor Krishna, a autoridade suprema, não apoia a teoria Mayavadi, segundo a qual, após a liberação, a alma individual, separada pela cobertura de Maya ou ilusão, emergirá no Brahman pessoal e perderá a sua existência individual. Um pouco é aqui apoiada a teoria de que só pensamos em individualidade no estado condicionado. Aqui Krishna diz claramente que também no futuro a individualidade do Senhor e de todos os outros e dos outros, como se confirma no Upanishads, continuará eternamente.
Essa afirmação feita por Krishna é avalizada porque Krishna não se sujeita à ilusão. Se a individualidade não fosse um fato, então Krishna não a teria enfatizado tanto, referindo-se a ela até mesmo em relação ao futuro. O Mayavadita talvez argumente que a individualidade de que Krishna fala não é espiritual, mas material. Mesmo aceitando o argumento de que a individualidade é material. Então, como pode alguém distinguir a individualidade de Krishna? Krishna menciona sua individualidade no passado e confirma sua individualidade no futuro também. Ele confirmou sua individualidade de muitas maneiras e ficou provado que o Brahman pessoal é subordinado a ele. Krishna manteve a individualidade espiritual o tempo todo. Se ele é aceito como alma condicionada, comum, que tem sua própria consciência individual, então seu Bhagavad Gita não tem valor algum como escritura autorizada. Um homem comum que possui todos os 4 defeitos próprios da fragilidade humana é incapaz de ensinar algo que valha a pena ouvir. O Gita está acima desse tipo de literatura. Nenhum livro mundano compara-se ao Bhagavad Gita. Quando se aceita Krishna como um homem comum, o Gita perde toda a importância. O Mayavadi argumenta que a pluralidade mencionada neste verso é convencional e que ela refere-se ao corpo. Mas antes deste verso já se condena esta concepção corpórea. Após condenar a concepção corpórea das entidades vivas, como seria possível que Krishna voltasse a assumir uma postura convencional em relação ao corpo? Portanto, a individualidade é mantida em base espiritual e é assim confirmada por grandes acharyas como Sri Ramanuja e outros. Menciona-se claramente em muitas passagens do Gita que essa individualidade espiritual é compreendida por aqueles que são devotos do Senhor. Aqueles que têm inveja de Krishna como a suprema personalidade de Deus não têm um legítimo acesso a essa grande literatura. O processo pelo qual o não devoto entra em contato com os ensinamentos do Gita é parecido com a atividade de uma abelha que lambe uma garrafa de mel. Quem não abre a garrafa não pode sentir o sabor do mel. Da mesma forma, o misticismo do Bhagavad Gita pode ser entendido somente pelos devotos, e nenhuma outra pessoa pode saboreá-lo, como se afirma no 4º capítulo deste livro. O 4º capítulo é o conhecimento transcendental, né? Tampouco pode o Gita ser desvendado por pessoas que invejam a própria existência do Senhor. Portanto, a maneira como o Mayavadi explica o Gita é uma apresentação extremamente desorientada de toda a verdade. O Sr. Chaitanya nos proibiu de ler comentários feitos pelos Mayavadis e adverte que quem adota este entendimento da filosofia Mayavadi perde toda a capacidade de compreender o verdadeiro mérito do Gita. Se a individualidade refere-se ao universo empírico, então não há necessidade de o Senhor transmitir seus ensinamentos. A pluralidade da alma individual e do Senhor é um fato eterno que é confirmado pelos Vedas, como foi mencionado acima. Madhyanantimiramdasya Gyanam Janashkavakaya Chakshurumiritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyam Manobhistam Istapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kalapmahyam Dadati Swapadantikam.
Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namush Tude Natu Evanjatu Nasham Natam Nimijanadipa Nachaiva Nabhavishyama Sarve Vayamata Param. Então Krishna está na quadriga com Arjuna. Arjuna acabou de dizer para ele que não dá, Krishna, não vou lutar, não vou fazer nada, deixa para lá, porque imagina, como que eu vou tirar a vida de outras pessoas, como que eu vou atacar meus próprios parentes, como que eu vou... E toda aquela lamentação de Arjuna que nós ouvimos e onde ele demonstrou claros sinais de fraqueza devido ao sentimentalismo e dando um exemplo só para nós, porque ele é sim ciente de tudo, mas ele fazendo esse papel para o nosso entendimento, ele falou, não, está errado, não posso fazer isso, imagina, é melhor que eles fiquem com todo o reinado e eu viva por aí mendigando como um brahmana peregrino, do que fazer uma coisa dessa. E Krishna começa a explicar para ele, para o nosso entendimento, que essa compreensão é uma compreensão muito, mas muito equivocada, porque ali ninguém vai morrer, ali todo mundo sempre existiu, aqui ninguém vai morrer, aqui todo mundo vai sempre continuar existindo. E era essa a intenção de Krishna, começar a evidenciar a eternidade da alma. Mas aí Prabhupada faz uma coisa muito interessante aqui comigo. No significado ele deixa claro que só Krishna pode fazer isso. Só Krishna. Porque ele é o Supremo. Ele é a personalidade suprema, individual, eterna, que conhece presente, passado e futuro e que é a causa de todas as causas. Tudo acontece pelo desejo dele, pela vontade dele. Tudo funciona sob a ordem dele, a orientação dele. Então, ninguém mais pode fazer isso. Quem mais poderia fazer? Alguém que, por avanço espiritual, avanço desse entendimento, chegou nesse nível de se livrar desses 4 defeitos que são naturais para a alma condicionada, que é cometer erros, se iludir, enganar os outros e ter sentidos imperfeitos. Então, Prabhupada continuou aqui e citou Ramanujacharya, que é outra autoridade que pode falar sobre isso. Por isso que nós só podemos ouvir as escrituras, que são as palavras de Krishna, e explicadas diretamente por Krishna, como é o Bhagavad Gita, ou explicada pelos seus representantes liberados, as almas liberadas. Essa é a importância da sucessão discipular, essa é a importância do santo de verdade, essa é a importância de quem está livre desses 4 defeitos, né? Brahma, Vipralipsa, Karapatava, cometer erros, se enganar, enganar os outros, né? Pramada, se iludir, e Mada, ilusão, e ter sentidos imperfeitos. Então, quem mais pode explicar as palavras de Krishna além
de um devoto imaculado, um devoto puro de Krishna. Ninguém mais. Por isso que nós estamos recebendo aqui as palavras de Krishna e os detalhes dados sobre as palavras de Krishna para a nossa compreensão mais facilitada por Srila Prabhupada. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então aqui não há equívoco. Nós estamos ouvindo agora sobre a eternidade da alma. Krishna vai continuar explicando, ele vai... ninguém é mais inteligente que Krishna, né? Tanto é que no próximo verso ele vai dar o próximo verso é Derri Smriti Ataderre. Um exemplo mais claro do que esse, mais evidente do que esse, qualquer tolo e letrado pode entender isso. Quando Krishna fala Derri Smriti Ataderre, Kamanam, Javanam, Jara, Tata Derrandara Prapti, Didastatra Namuyati. O que Krishna está falando no próximo verso? Para a gente entender. Quem tiver dificuldade para entender que não é o corpo, que o corpo acaba e que ele vai continuar existindo, é só pensar nisso aqui, ó. Krishna falou, assim como nesse corpo, já aqui agora, assim como nesse corpo, a alma corporificada, que é eterna que nem Krishna, ser individual, seguidamente passa da infância à juventude e à velhice. Alguém pode dizer, mas como assim? Como assim? Qualquer um pode entender. Nós somos, ou não, a mesma pessoa que éramos como bebês, como crianças, como adolescentes, como adultos, e agora que nem eu como velhinha assim. Nós somos os mesmos? Somos os mesmos. Quem não vê isso? Porém, é o mesmo corpo? Não é. Não é. Quem tem o mesmo corpo de bebê aqui? Quem tem o mesmo corpo de jovencinho? Quem tem o mesmo corpo de adolescente? Quem? Todo mundo já. O corpo já mudou, mas a essência do corpo, a força viva dentro do corpo, a alma, que é o que nós somos, personalidades individuais eternas, continuamos existindo. Então, como que alguém não vai entender um exemplo tão simples desse que Krishna deu? Assim como a alma passa no mesmo corpo, da infância à juventude, da juventude à maturidade e à velhice. Ele vai mais além. Da mesma forma, a alma passa a um outro corpo na hora da morte. Continua nascendo e trocando de corpo. Então, Tom Shotito Maharshi, tem que achar um pouquinho que está dando microfonia. Tom Shotito Maharshi. Então, qual é o motivo da lamentação se não acontece nada conosco? Em última instância, o que acontece com a alma? Abaixar, elas estão aumentando. Abaixar. Low, aí low. Do mesmo modo, então vamos repetir. Assim como neste corpo a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, do mesmo modo, chegando à morte, a alma passa para outro corpo. Prabhupada explica que nesse mundo material a única relação mais aproximada da relação eterna que nós temos com Krishna no mundo espiritual é a relação de pai e mãe, relação de Vatsalyanasa, parental, né? E nós podemos ver que, sempre vamos lembrar, a mãe está velhinha já, o filho também está velhinho, mas a relação amorosa entre os dois é tão real que não importa o que passou de corpo para corpo, a relação é mais franca, é mais aproximada da relação da alma. Então, quando aparece o velhinho, filho da velhinha, na casa dela, ela fica toda satisfeita e vai fazer aquele
bolo de milho que ele tanto adorava, vai fazer tudo que ele gostava, então, porque tem essa relação. Isso prova o quê? Que os dois são as mesmas pessoas, mas os corpos totalmente diferentes. Bolo de milho outro dia, hoje não pode regar. Mas é assim. Então, quem não consegue entender uma coisa tão clara como essa, é impossível de entender. Impossível de entender. Agora, o alerta é esse, que na hora da morte, a gente passa a um outro corpo. Por isso que nós temos que nos preparar sempre para a morte. Essa é a missão destinada à vida humana. A nenhuma outra vida mais. Nenhum animal pode entender isso, mas o ser humano pode. Nenhum animal pode mudar o comportamento para ter um nascimento melhor, mas o ser humano pode. E esse é o nosso dever. É esse o nosso dever primordial. A meta é quase inatingível, é possível, que é parar de nascer, voltar ao lar, de volta ao Supremo. Mas, já que nós sabemos que isso é disponível, mas muito difícil, nós podemos continuar avançando vida após vida, caprichando em cada existência nossa e não jogando nossa vida humana no lixo, perdendo ela. Diam Baptiste Malaguan, onde eu já jantei com a Levorão. Então, meu vai te comprar assada da pava, a Krishna falou que a alma ela vai alcançar sem falta um próximo corpo, de acordo com aquilo que ela fez a vida inteira, que vai ser o que ela vai lembrar na hora da morte. Dependendo do que ela lembrar na hora da morte, vai ser o corpo que ela vai ocupar, porque o corpo é feito pelo corpo sutil. Não o corpo grosseiro. O corpo sutil é quem pensa, sente desejo. É a mente. É a mente. Aquilo que a mente pensar a vida inteira, ela vai se identificar. Aquilo que ela desejar, ela vai se identificar. Ela vai obter. Aquilo que ela sentiu a vida inteira vai ser o que ela vai ser agraciada por Krishna, por um corpo de acordo com aquilo que ela queria ser, que ela desejou, que ela tanto quis. Portanto, nós temos uma grande dádiva que é entender que devemos ter o desejo certo e temos um grande alerta que temos que ter muito cuidado com nossos desejos. O desejo é expressado na prática. Na prática. Fora isso aí, é demagogia, é mentira, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então, o desejo é expressado na prática. Por exemplo, eu respeito os animais. Eu sei que são entidades vivas que nem eu, que estão só em corpos diferentes. Então, eu não quero o bem só do cachorro, mas como a vaca. Senão isso é ilógico. Não tem lógica. Não tem lógica. Se eu como uma vaca agora, eu vou ter que nascer num corpo na vida futura, porque esse foi o meu desejo a vida inteira, para poder comer a carne. É assim que se perde a vida humana. Então é muito profundo tudo isso, mas é muito importante, porque tira a gente completamente da ignorância. Devo abaixar um pouquinho, né? Tá difícil abaixar um pouquinho o som, está dando microfonia, vocês não ouvem. Então, aumenta, às vezes eu achar, eu não entendo, isso é o que dá, isso é música aí. Então nós temos que valorizar muito toda essa informação que nós temos e colocar tudo isso na prática, porque... Baixou muito. Porque... Não, tá bom, deixa, tá bom. Porque esse, na verdade, é o desejo de Krishna. Foi por isso que Krishna falou o Bhagavad Gita. É por isso que Krishna manda as almas liberadas, seus representantes santos, para nos dar essa informação. E aqueles que se interessam por esse assunto são chamados de devas.
aqueles que não têm nenhum adendo, quer dizer, semideus, piedoso, devoto, aqueles que não têm interesse por nada disso, são chamados de asuras, demônios, demoníacos, aqueles que andam sempre na contramão, não querem aceitar a verdade e por isso precisam sofrer nascimento após nascimento nessa existência cósmica material, porque não aceitam o caminho da salvação, que é o caminho da rendição a Krishna e a seus representantes. Isso o ponto de partida da existência material. Isso aí é o ponto de partida. Agora ficou ruim. O que é isso? Capítulo 4, que Krishna, Prabhupada citou aqui, do Bhagavad Gita, capítulo 4, é o famoso conhecimento transcendental. Conhecimento transcendental, o nome já diz, é o conhecimento que não é o conhecimento de quem tem esses defeitos, sentidos imperfeitos, se engana os outros, comete erros. Não, é de quem está livre desses defeitos. Conhecimento transcendental. No conhecimento transcendental, Krishna fala. Ele é tão preocupado, tão bem-querente daquelas almas sinceras que estão querendo sair da prisão material, do enredamento material e voltar para a sua posição constitucional eterna, como servo amoroso dele, que ele sempre cuida dessas pessoas. Tanto é que essa é a causa do aparecimento dele nesse mundo. Então, no verso 7 desse capítulo, ele fala falando para Arjuna, capítulo 4. Onde quer que haja um declínio dessa informação da religião, um declínio dessa ação, dharma da religião, e uma predominância de irreligião, de malandragem, de materialismo, de ateísmo, onde quer que haja isso, ele fala, aí eu próprio descendo para restituir, pôr a coisa em ordem, pôr a casa em ordem. Então Krishna fala isso. E aí quem são os dois lados? Aqui é Arjuna e a turma de Duryodhana. Nesse mundo são os semideuses, os devotos, os brahmanas e os ateístas, os materialistas. São esses dois lados, um lado deva, outro lado asura. Um lado favorável, outro lado desfavorável para com Deus. Um lado interessado na verdade, outro interessado na ilusão. Então, quando começa a haver perturbação na vida desses que querem acertar e que honram o Pai, honram Krishna, aí Krishna falou o verso 8, Paritranaya Sadhunam Vinashaya Jaduskritam. Dharma Sanstapanartaya Sambhavami Yugeyo. Eu apareço, eu descendo, toda vez que os meus devotos estão sendo perseguidos, estão sendo destratados, estão sendo desonrados nesse mundo. Eu apareço para salvar meus devotos, para salvar os piedosos, para proteger esses seguidores dos semideuses e aniquilar com esses malandros, com esses canalhas, com esses impostores. O mundo material está repleto desses impostores. É o que tem. É o que tem. Então, Krishna sempre vem para acabar com esses canalhas, com esses impostores. E Krishna veio recentemente, 540 anos atrás, para fazer a mesma coisa.
Só que dessa vez a arma dele foi outra. Foi outra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por que foi outra? Porque essa é a encarnação mais misericordiosa de Krishna. É aquele que tem mais tolerância com as almas rebeldes, ignorantes. É aquele que faz mais vistas grossas para as nossas malandragens. Senhor Chaitanya, Mahavadanyayavata. Interessante que amanhã é o dia do aparecimento de Varaha-deva, né? Amanhã é o dia do aparecimento de Varaha-deva. Krishna, na sua forma como um javali, que apareceu para tirar a terra que estava afundando, jogada no fundo do oceano da ignorância de Garbhodaka, para colocá-la na órbita de novo, naturalmente, sua órbita natural. E tem um passatempo que resume tudo isso aí, está tudo junto, que Srila Vrindavanadasa Thakura conta no Chaitanya Bhagavata, que, imagine, Chaitanya Mahaprabhu, quando Chaitanya Mahaprabhu estava começando o seu movimento de Sankirtan, começando a pregar a importância de se autorrealizar nessa era, desenvolvendo amor por Deus através do cantar do nome de Krishna, Mahamantra Hare Krishna, ele ouviu um devoto lendo esse passatempo que ele aparece como Varaha-deva, como o javali, né, que tira a terra do oceano de Garbhodaka. Quando ele ouviu esse verso, ele entrou em êxtase. Entrou em êxtase e na hora ele começou a gritar: javali, javali, javali. O Senhor Chaitanya, normal, não era? E saiu correndo para casa um servo muito querido dele, o Murari Gupta. Murari Gupta, na lila do Senhor Ramachandra, ele é Hanuman. E ele estava presente também com o seu Chaitanya ali, um Kaviraj, um médico. E Chaitanya Mahaprabhu correu para a casa de Murari Gupta. E quando entrou assim na casa de Murari Gupta ficou assustado olhando para ele, vendo o Senhor Chaitanya correndo e gritando: javali, javali, javali. Ficou assim atônito. O Senhor Chaitanya passou por ele, entrou na sala do templo de Vishnu, na casa dele, assim, tinha um pote de água no canto da sala, ele foi, levantou o pote de água assim, e na hora que ele levantou, ele manifestou a forma de Varaha-deva. E aí começou a gritar para o Murari Gupta: eu sou ele, me reverencie agora, presta reverência para mim, você esteve convivendo comigo esse tempo todo, mas não sabe quem sou eu, agora estou te mostrando, eu sou ele, o javali. O Murari Gupta ficou assim, sem palavra, e ele falava: presta reverência para mim, cante minhas glórias. O Murari Gupta falou: mas meu Senhor, trêmulo, né? Aquela visão maravilhosa, o Senhor Chaitanya se transformou num javali dourado, mas ao mesmo tempo, sem palavras, ele falava: ofereça-me reverência, ofereça-me orações, cante minhas glórias. Mas meu Senhor, quem sou eu? Eu não sei glorificar o Senhor, a menos que o Senhor me empodere, eu mesmo não sei quem sou eu para cantar suas glórias, para te glorificar. E o Senhor Chaitanya, na forma de javali, falou: olha, não tenha medo, não tenha medo, eu sou o mesmo que você adora como Ramachandra, você é meu servo, Hanuman, eterno, nós temos uma relação, não tenha medo, é só me glorificar. Ele falou assim: se eu tivesse palavras é que eu poderia, porque quem sou eu se a própria Ananta Shesha, que é tão poderosa, que carrega todo o universo num único capelo da sua cabeça, e tem milhares de bocas, se manifesta com milhares de bocas, ele fala: incapaz de cantar suas glórias, quem sou eu para cantar suas glórias?
a menos que você me empodere, senão eu não vou conseguir. Aí o Sr. Chaitanya insistia, não, você me glorifique, cante minhas glórias. Aí ele falou, meu Senhor, eu estou completamente desqualificado para isso, não vai ter como eu fazer. Aí o próprio Sr. Chaitanya começou a falar, eu sou adorado pelos 4 Vedas, pelos Vedas. Os Vedas tratam da verdade absoluta. Eu sou adorado por Brahma, o Criador, por Shiva. E todas essas grandes personalidades, todos os semideuses, me adoram e cantam minhas glórias. Mas nem mesmo os Vedas conhecem a minha natureza transcendental em última instância, nem mesmo os maiores dos semideuses podem conhecer o meu limite transcendental. Por exemplo, tem um grande erudito que se julga um professor que vive em Varanasi, que não passa de um canalha e mal educado, que fala que está ensinando os Vedas e ensina os Vedas justamente naquilo que eu desprezo os Vedas, que é quando eles falam que eu não tenho mão, que eu não tenho boca, que eu não tenho perna, que eu sou sem forma, que eu sou impessoal. Esse tolo se julga um grande erudito, mas ele sofre de lepra e nem sabe que está sofrendo de lepra justamente porque me ofende assim, me julgando impessoal. Foi tudo que o Prabhupada falou aqui, o significado todo. Compreensão Mayavadi. Essa compreensão Mayavadi, essa compreensão impessoal de Deus. Aí ele fala, Murari, eu vou te contar um segredo, você não conta para ninguém, que isso não está registrado nem nos Vedas. Eu sou tão apegado aos meus devotos, sou tão devotado aos meus devotos, os meus devotos são tão importantes para mim, que quando eu levantei a terra do oceano de Gargodá, que coloquei ela em órbita, quando eu toquei a terra, eu fecundei a terra. Quando eu fecundei a terra, que ela engravidou, nasceu uma personalidade Naraka, muito importante, muito, extraordinária. Eu eduquei esse meu filho com todo carinho, com toda a profundidade dos preceitos religiosos, expliquei tudo para ele. E esse Naraka, se tornou um rei muito proeminente, muito importante. Porém, com o decorrer do tempo, devido a alguma reação pecaminosa de vida passada dele, ou principalmente pela má associação com o rei Bana, com outro malandro, ele se degradou tanto que eu fiz, e ele fala assim, Murari, eu não digo mentira, eu estou falando a verdade, eu matei esse meu filho porque eu mato qualquer um que desrespeite aqueles que são meus servos amorosos, aqueles que me priorizam, que vivem para mim, que me adoram. Aí, duas coisas muito importantes para a gente entender, como fala o Shri Chaitanya Charitamrita mesmo, Madhya Lila, no capítulo 22, o verso 54, que é o verso famosíssimo, Sadhu Sangha, Sarva Shastrikaya, Lavamatra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhaya. Esse verso do Chaitanya Charitamrita está falando que se alguém quer realmente o seu bem verdadeiro, está buscando o seu bem último, que ele se associe
com pessoas santas, com devotos, e assim, nessa associação, corrija a sua condição materialista de vida, porque senão não tem chance. A associação com os devotos, a associação com almas avançadas, é tão importante que sem ela não há correção nas nossas atividades materialistas equivocadas. Não tem como corrigir. Não tem como corrigir. E se a gente pensa que, não, mas Krishna é tão bom, ele vai... Não. Quando há essa negligência, Krishna falou, o Chaitanya Mahaprabhu falou, eu matei esse meu filho Narada. Porque eu não suporto ver ofensa de status, falta de cortesia para com os meus devotos. Então, são duas coisas antagônicas. Uma, olha como é bom se associar com o devoto. Mas olha o perigo da associação com não devotos e o perigo da negligência na associação com devotos. O Srimad Bhagavatam fala isso. Shukadeva Goswami explicando no 10º canto, o capítulo 4, verso 46, é famoso também. Aí o Shriyan de Ashodharman Lokamasti Shambevacha Hanti Shriyan Sisavani Pumsamahadati Krama. Puxa, acabamos de ouvir do Chaitanya Charitamrita que só a associação com o devoto pode nos tirar do equívoco da existência material, do encarceramento da existência material. A única maneira de corrigir a nossa maneira materialista de ver as coisas, de viver esse mundo. Por outro lado, se nos associando à negligência com a grande alma, nosso tempo de vida, nossa opulência, que naturalmente teríamos por karma, nossa reputação, que reputação não é fama, é boa fama, nossa boa fama, nossa reputação, os nossos bens, que já conquistamos aqui agora nessa vida, e toda boa fortuna são todos destruídos. São todos destruídos, é o que fala. Então, nós temos tudo na mão. Agora, temos que ter cuidado na ação. Nós temos toda a informação. Temos que ter muito esmero, muito cuidado ao colocar essas informações todas na prática. Esse é o recado. A evidência é que não somos esses corpos. O entendimento é que somos pessoas individuais eternas. Krishna é a pessoa individual eterna suprema. Nityananda, Chetanam, como o Prabhupada citou aqui. Ekubahunanda Vidadati Kaman. Qual é a diferença de Krishna? Krishna não é mantido por ninguém, mas ele mantém todos. Krishna não depende de ninguém, mas todos dependem dele. Entre todos os eternos, Satchitananda, que são eternos, plenos de consciência e bem-aventurança, Krishna é o eterno supremo. É o que fala esse verso. Nós somos iguais a Krishna, mas não somos supremos. Nós somos eternamente servos do Senhor Supremo, Krishna. É isso que ele está deixando claro aqui, explicando. E em nome de erudição, malabarismo de palavras, intelectualidade, começar a falar sobre Deus, mas de maneira amorfa, é um tiro no pé. O Sr. Chaitanya chamou o grande erudito Prakashananda Saraswati de insolente, mal educado. E ele acabou sendo acometido de lepra por estar destruindo o corpo da pessoa suprema. Então, o Brahman é importante? Sim, é.
assim como os raios do sol é importante. Mas quem é mais importante? O sol que emite os raios, e não os raios do sol, ou não? É isso. Então nós temos que entender que Krishna é a pessoa suprema. E nós somos pessoas individuais eternas, que somos sempre, eternamente, servos dessa pessoa suprema. Por isso, se nós agirmos dessa maneira, vamos ficar naquele outro lado que Krishna falou, que vem e destrói. Então a arma que Krishna está usando dessa vez é o amor. É a distribuição do amor por Deus de graça para todo mundo através da vibração do seu santo nome. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado a todos, voltem sempre. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Ki Jai.